Boa tarde, irmãos, amigos, que o amor e a paz de Jesus estejam com todos. Com muita alegria estamos aqui para trazer mais um estudo bíblico do PEM, Programa de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Seguindo então essa sequência nesse livro, A Igreja em Grupos 2020, hoje apresentamos o estudo de número 3, está na página 33. Então, só lembrando uma pequena correção, lá em cima está escrito estudo 2, mas é o 3 então. Tenha em mãos a sua Bíblia também, porque nós vamos utilizá-la também. Nós vamos hoje, o estudo traz o título Viver e Anunciar o Evangelho em Qualquer Situação. Texto base, Filipenses 1, 12 a 30 e 2, 12 a 18. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Amado Pai Celestial, nós agradecemos por todas as bênçãos em nossa vida que tão generosamente nos dás. E mesmo em tempos de dificuldades, Tu estás ao nosso lado para nos dar coragem, para nos dar ânimo e para nos ajudar a superar as dificuldades que estão aí. Nós agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos ter uma boa compreensão da Tua vontade e possamos crescer na fé e no amor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Como já dissemos, então, estamos seguindo aqui o caderno do PEN, o estudo bíblico, aqui a sequência é de autoria do pastor Hernani Kuffelt, de Canela, no Rio Grande do Sul. E é na página 33, então. Só que na página 33, nós já vamos pular essa introdução. O caderno tem muito texto, dessa vez, se nós lermos tudo aqui, nós vamos ter dificuldade de vencer isso aqui dentro do tempo proposto. Então vamos para a página 34, ali ele já traz a sugestão da leitura do texto bíblico, primeira parte do texto bíblico. Então, Filipenses 1, 12 a 14. Vamos ler esse texto, então pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 1, 12 a 14. Filipenses 1, 12 a 14. Está escrito assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, um pequeno comentário a respeito desse texto aqui, né, que é o apóstolo Paulo, já dissemos isso na outra vez, ele está na prisão enquanto ele está escrevendo esta carta. E está muito longe de Filipos. Na prisão em Roma está ele, isso dá pelo menos 1.000 quilômetros de distância um do outro. E os filipenses poderiam estar muito preocupados de que o apóstolo Paulo estivesse na cadeia. Eles gostavam muito do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo diz que a situação dele na cadeia contribuiu para o progresso do evangelho. Quer dizer, o fato de ele estar na cadeia ajudou a que mais pessoas conhecessem o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Diz aqui que as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quer dizer, a guarda lá da prisão. Então, vejam bem, significa que eles ficaram sabendo por que ele estava preso. Estava preso porque estava pregando o evangelho, né? Em Atos dos Apóstolos nós vemos essa história toda, né? Que ele foi perseguido, então, e aí em um determinado momento ele foi preso por ser um pregador do evangelho, acusado de pregar a palavra de Deus. E aí então, ele diz que lá na cadeia, os guardas
ficaram sabendo disso, conheceram o evangelho por causa disso. Com certeza aconteceu algo mais ou menos assim, mas por que você está preso? Estou preso porque pregar o evangelho. Mas que evangelho? O que é isso? E aí, então, certamente, ele falou da salvação em Jesus Cristo e também outras pessoas. Todos os demais, ali provavelmente se refere a outros prisioneiros que também estavam ali e qualquer pessoa que com ele tomasse contato, então, ali na cadeia. E ele, então, afirma que, com esse exemplo, muitos outros também se animaram a falar com mais desassombro, com mais coragem, com mais ousadia, com mais convicção do Evangelho de Jesus Cristo. Diz aqui a palavra de Deus. Então, eles viram assim, poxa vida, não é uma situação dessas que vai impedir a gente de pregar a palavra de Deus. Se Paulo, que está lá na cadeia, está pregando a palavra de Deus, por que nós aqui não podemos pregar a palavra de Deus, falar de Deus aos nossos vizinhos, aos nossos parentes até eventualmente, aos nossos colegas de serviço e a outras pessoas, né? Então, no lugar onde estamos, com as pessoas com as quais tomamos contato, pregar o Evangelho. Nós no caderno do PEN aqui, então nós já dissemos que estamos aqui na página 34, nós vamos ler o que está ali ao pé da página 34, ali bem embaixo. Diz assim, o lema da IEL para este ano é firmados em Cristo, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Então, nós temos este lema para esse ano, né? Firmados em Cristo. Então, essa é a primeira coisa, nós estamos firmados em Cristo. Então, se nós estamos firmados em Cristo, nós vivemos o amor cristão. A nossa vida reflete esse amor cristão com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, com as nossas reações, inclusive diante de coisas erradas ou ruins que as pessoas falem contra nós ou façam contra nós. Nós vivemos o amor cristão em todas as circunstâncias. Não significa concordar com o erro. Se alguém nos faz uma injustiça, não significa que nós vamos concordar com esse erro. Se alguém faz um pecado, não significa que nós vamos agora concordar com este pecado, mas em tudo predomina o nosso amor. E aí então ele diz, vivemos e compartilhamos. Vivemos, né, de acordo com isso e compartilhamos isso, né? Compartilhar, essa é uma palavra que está até bastante na moda, né? A gente vê muitas coisas nas redes sociais, na internet, e a gente pensa assim, eu vou compartilhar isso com alguém. A gente compartilha com pessoas, para quem a gente acha que vai ser importante aquilo lá. A gente compartilha com grupos inteiros, né? E isso vive acontecendo, né? Então, nas redes sociais, hoje na internet, né? Quanta coisa nós compartilhamos. A pergunta é, nós compartilhamos esse amor cristão também com as pessoas, né? Com colegas, com outras pessoas, nós compartilhamos também de todas as formas, tanto pelas redes sociais, como também assim, no contato cara a cara, sempre lembrando que a conversa frente a frente com a pessoa, ao vivo, na presença da pessoa, ela é sempre muito mais eficiente do que um compartilhar através da internet, né? Mas nós somos convidados a compartilhar. Compartilhar o quê? O amor cristão. Amor cristão, não é qualquer amor, mas é o amor cristão. O amor cristão tem a sua origem em Cristo. Aliás, justamente o lema é firmados em Cristo, né? Então, nós queremos compartilhar este amor cristão. Como é que nós compartilhamos esse amor cristão, né? O amor, qual é a prova de que Deus nos ama? É verdade que nós costumamos citar muitas bênçãos materiais. Aliás, isso hoje está muito em moda, citar as bênçãos materiais como prova do amor de Deus. Tudo bem, é certo, né? Deus nos ama e nós recebemos bênçãos materiais. Deus nos cura de muitas doenças. Deus nos livra muitas vezes em acidentes fantásticos, mas e se Ele não nos curar de uma doença? E se Ele não nos livrou nesse acidente em que nós fomos vítimas e nós morremos? Será que Deus não nos ama? Isso significa que Deus então não nos amou? O amor de Deus não esteve com nós? Esteve sim. Então nós devemos lembrar
que as grandes bênçãos são as bênçãos espirituais. São aquelas que Deus faz à nossa alma. Aqui nessa vida, Ele já nos dá a sua paz, o amor, a esperança. Ele nos dá a coragem, Ele nos dá a paciência. Todas essas coisas, né? E, especialmente, então, nós temos certeza de que vamos herdar a vida plena e total, onde nem os sofrimentos físicos vão nos atingir mais, né? Então, vejam bem, isso é do amor de Deus. O amor de Deus, a grande revelação, demonstração do amor de Deus, foi ter dado o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Esse foi o grande amor. E esse nós queremos compartilhar, então, né? Isso é o amor cristão, amor diferente, né? Não é só ajudar alguém simplesmente, mas porque Deus fez tudo por nós, porque Cristo fez isso por nós na cruz, nós queremos repartir isso. Queremos repartir primeiro, acima de tudo, a grande mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho, né? Do perdão, da nova vida e da salvação, e também as bênçãos materiais, né? Estar ao lado das pessoas e ajudá-las em suas necessidades. Nós vamos agora para a página 35 aqui do nosso caderno do PEN. Então, lá bem no alto, nós vamos ler aquele parágrafo que tem lá na página 35. Diz assim: vemos que o apóstolo Paulo quer que os irmãos saibam que essas coisas que lhe aconteceram de fato ajudaram o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daquele lugar ficaram sabendo que ele estava na cadeia porque era servo de Cristo. E mais, a maioria dos irmãos, vendo que Paulo estava na cadeia, tiveram ainda mais confiança no Senhor e tiveram cada vez mais coragem de anunciar o Evangelho. Então, como nós já dissemos antes, né? Esta situação abriu portas. Deus vai nos abrindo portas, e às vezes é através das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos. Mesmo quando estamos doentes, muitas vezes nós podemos manifestar, então, justamente uma confiança. Talvez alguém diga assim, mas ele tem todas as razões para estar desesperado, para estar preocupado, para estar triste, né? Mas ele experimenta uma paz muito grande. Por que isso? Porque ele tem algo mais do que as bênçãos materiais. Ele tem uma coisa que Deus fez em seu coração e faz em seu coração, que vai acima e que vai além das bênçãos materiais ou das situações nas quais a gente possa se encontrar. Ali no meio da página tem reflexão, debate. Ali tem uma pergunta, terceira pergunta ali. Como situações boas que acontecem podem servir para o progresso do Evangelho? Então, aqui o enfoque é todas as situações, as boas e as ruins. Então, como as boas podem contribuir para o progresso do Evangelho? A gente pode apontar que isso foi Deus que nos deu, nós temos a confiança, nós agradecemos. Embora bênçãos materiais, Deus também dá para outras pessoas. Os não cristãos também têm bênçãos materiais. Mas nós colocamos tudo na mão de Deus. Colocamos tudo como vindo da parte de Deus. Nós reconhecemos e deixamos isso claro para as pessoas. Não é mérito meu, mas é Deus quem me deu. Isso é graça que eu aceito como graça da parte do nosso Deus. Agora a pergunta seguinte, como as dificuldades podem servir para o progresso do Evangelho? Então, eu acredito que, por exemplo, no meio dessa pandemia aqui, muitas igrejas ficaram muito preocupadas pelo fato de a gente não poder se reunir, de ter que parar com cultos e outras atividades. É verdade, pode servir para que muitas pessoas desanimem da igreja. Será que quando os cultos forem totalmente liberados, todas as pessoas vão voltar ao culto como antes? Não sei, pode ser que não. Mas com certeza, nós fomos atrás, as igrejas foram atrás, e através dos meios de comunicação procuraram levar o Evangelho. E esse Evangelho, por essas maneiras, está chegando a outras pessoas, para as quais não chegou. Quem sabe essa era a maneira de fazer o Evangelho chegar também a outras pessoas. Então, coisas negativas, quer dizer, toda essa pandemia, toda essa preocupação, tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Não queremos minimizar o sofrimento e a dificuldade, mas
contribuíram para que mais pessoas ouvissem o Evangelho. Que bom isso. E se nós ainda então aproveitarmos bem essas oportunidades e dermos uma força, isso certamente vai fazer com que outras pessoas ouçam o Evangelho. Por isso, até nesse momento, eu gostaria de colocar para você o seguinte, falamos antes em compartilhar, isso que está na moda através dos meios sociais, então, esse vídeo mesmo que você está vendo aqui, compartilhe ele com outras pessoas. Compartilhe ele com pessoas que você conhece, e que de repente precisam muito ouvir essa mensagem que dá consolo, que dá esperança, essa mensagem que alegra o nosso coração, que nos enche de confiança, faz com que a gente perca o medo também. Então você vai estar compartilhando assim o Evangelho de Cristo. Então compartilhe este vídeo, compartilhe outros vídeos que também são produzidos com bom conteúdo cristão. Não compartilhe qualquer vídeo, né? Cuidado com aquilo que você compartilha. Mas aquilo que os nossos pastores trazem, né? Isso com certeza você pode compartilhar, que é material bom e de conteúdo realmente bíblico, que não traga outras ideias. E prefira as mensagens que falam do Evangelho, que falam de Jesus Cristo. Não apenas aquelas mensagens otimistas. Essas tem muito, né? Acredite em você, acredite no dia, acredite no futuro, e fica nisso, né? Então, essas são mensagens apenas otimistas, mas a mensagem cristã, a mensagem do amor cristão, ela sempre aponta para Jesus Cristo. E se você então olhar os vídeos que são produzidos pelos nossos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, você vai ver que eles sempre falam de Jesus Cristo, que nele é que temos perdão, nova vida e salvação, e isso é o mais importante, que está acima de tudo. Então, essa dificuldade pode ajudar nisso, né? Pode ajudar a gente a compartilhar o Evangelho. Quando você está doente, quando você enfrenta uma provação muito grande, né? A gente fica meio abalado, mas você pode sempre de novo dizer para as pessoas, mas eu confio que Deus está comigo, seja para eu ficar bom ou seja para eu continuar doente. Eu confio, eu acredito que Deus vai estar comigo, Ele vai me ajudar, Ele me dá uma paz que mesmo que eu esteja bom, ninguém pode dar. Paz ao coração, segurança à vida e a certeza da vida eterna no céu. Então essa confiança nós podemos repartir. Nós vamos agora pular para a página seguinte, página 36, ali tem mais uma indicação de leitura de texto bíblico, 1, 15 a 26. Nós vamos ler por partes esse texto bíblico, né? A primeira parte é do versículo 15 ao 18. Então, Filipenses 1, 15 a 18, acompanhe aqui comigo, né? Se você tem a sua Bíblia lá, abra a sua Bíblia lá, você não precisa fechar o livro de Filipenses na sua Bíblia agora, porque nós vamos ler os textos todos daqui. Então, do versículo 15 ao versículo 18, diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. É um texto, nós não vamos assim, nos deter muito nessa parte aqui, mas ele é interessante, né? É interessante pensar o seguinte: o mais importante é pregar o Evangelho. Tem algumas pessoas, pode haver pessoas na igreja até, que de repente estão querendo fazer isso para aparecer, estão querendo fazer isso por inveja, ou por alguma outra razão, né, como ele aponta aqui. Bom, mas o importante é que Cristo seja pregado. Ele não está concordando com a inveja, com pregar por razões erradas, né? Mas ele está dizendo, ele está condenando isso sim, mas ele está dizendo, o importante é que Cristo seja pregado. Isso para nossas congregações também vale muito. O importante é que Cristo esteja sendo pregado. Tem problemas? Tem. Nós todos somos seres humanos, existem falhas na igreja, falhas da parte das pessoas, dos membros, até dos pastores, por que não? Também são humanos. Mas o Evangelho está sendo pregado,
Isso que interessa. Vamos fortalecer a pregação do Evangelho em nossas congregações. Agora eu sugiro ler mais um trecho, agora os versículos 19 e 20, ali então do texto Filipenses 1. E diz assim então: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só, aqui então ele aponta até uma esperança de que ele vai ser liberto, o que efetivamente não aconteceu, né? Mas enfim, ele tinha essa esperança. Mas ele diz, de qualquer maneira, se eu estando preso, se eu estiver livre, se eu continuar vivo, se eu morrer, Cristo será engrandecido. Nossa, ele diz assim, eu não vou ser envergonhado, porque Cristo vai ser engrandecido através da minha vida, do meu corpo, ele diz, através da minha vida. Que bacana isso, a gente pensar isso, né? Cristo sendo engrandecido através do meu exemplo, da minha atitude, da minha postura. Talvez até poderíamos perguntar aqui, né? E aí, as suas atitudes engrandecem a Cristo ou elas envergonham a Cristo? É importante a gente pensar nisso, né? Mas eu vou ler mais um trechinho aqui, agora os versículos 21 a 26. Diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha só, aqui também ele traz uma coisa muito bacana, né? O apóstolo diz assim, olha, eu por mim preferia morrer, né? Porque daí eu vou estar com Cristo no céu, nada mais vai perturbar, nem mesmo o corpo, a mente, o psicológico, né? Nada disso vai mais me atingir. Os males deste mundo, qualquer mal que aconteça neste mundo, né, não vai mais me atingir. Então, para mim, é melhor eu morrer e estar com Cristo, né? Mas ele diz assim, se por vossa causa é mais necessário eu permanecer vivo, então que seja. É bem interessante isso. Eu tenho consolado muitas pessoas quando elas perdem um ente querido, né? E aí às vezes a pessoa perde o sentido da vida, né? Ela diz assim, eu não vejo mais sentido para continuar vivendo, né? Eu não tenho mais prazer em continuar vivendo sem essa pessoa aqui que partiu, né? Então dá essa sensação mesmo. Isso é bem humano, né? Nós temos muito amor pelas pessoas, né? E a convivência com elas é muito boa para nós, né? E aí quando partem essa pessoa, então isso mexe muito com nós, de repente nós podemos imaginar que não tem mais sentido a vida. E eu tenho dito para pessoas nessas circunstâncias, tenho dito assim, olha, Deus deixou você aqui ainda, então significa que Ele tem propósitos para você aqui ainda. E o apóstolo Paulo diz isso aí, né? Olha, se Deus me deixar aqui, é porque é para o vosso bem. Deus tem um propósito comigo para que eu transmita o bem para vocês. Então isso é muito bonito da parte do apóstolo Paulo, né? Nós vamos pegar daquela reflexão do debate na página 35, página 35, ali a última pergunta. Vamos já para a segunda parte da pergunta, que diz assim, qual seria então a grande razão pela qual Deus ainda nos mantém aqui neste mundo com tantas lutas e aflições, uma vez que já somos cristãos e herdeiros da vida eterna? Então é isso, né? Por que ficamos aqui? Se o céu é melhor, por que nós ficamos aqui ainda? Porque Deus tem propósitos para nós ainda. Deus quer que a gente ajude de alguma forma a compartilhar o Evangelho, né? E agora,
os versículos 27 a 30. Vamos ler também ainda os versículos 27 a 30. Que diz assim, Filipenses 1, 27 a 30. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Nossa, quanta coisa aqui, né? Só esse trechinho aqui já daria muito tempo de estudo, né? Mas ele fala ali em viver de modo digno do Evangelho. O que é viver de modo digno do Evangelho? É viver uma vida correta, uma vida certa e, acima de tudo, uma vida de amor. O que caracteriza o cristão é o amor. Então, a vida de amor é uma característica do cristão, né? Então, não torne o Evangelho indigno naquele sentido de que as pessoas consideram que esse Evangelho não é uma coisa boa, né? Porque olha o cara ali, ele diz que é cristão, ele diz que é evangélico, né? Usando a palavra evangelho também, né? E agora como é que ele vive? Então ele está envergonhando Jesus Cristo, ele está envergonhando o Evangelho. Então vivam de modo digno desse Evangelho. A segunda coisa que ele fala é em lutar, lutando juntos pela fé evangélica. A vida cristã é uma luta, tá? Não se iluda. A vida cristã é uma luta. Primeiro você tem lutas internas consigo mesmo. Você tem que lutar contra a preguiça, às vezes, contra pensamentos, contra a sua própria razão, que às vezes diz, não, isso não pode ser assim, isso não é assim. Será que Deus existe? Você está lutando, você tem uma luta interna. Você tem que buscar o poder e a ajuda de Deus, o Espírito Santo, para ajudar você nessa luta interna. E para, então, proclamar o Evangelho, para o trabalho da igreja, por exemplo, é uma luta. É uma luta. Alguém uma vez disse assim, mas por que na igreja, que é uma coisa tão boa, as coisas têm que ser tão difíceis? É característica da igreja ter essa luta. Então não se assuste, não estranhe que haja lutas para enfrentar na igreja, para superar, obstáculos para superar. Lute. E aqui ele fala no juntos, né? Ele fala na união, essa é bem interessante, né? Não briguem um contra o outro, né? Lembra que ele falou antes ali dos que pregam o Evangelho por inveja? O inveja, quer dizer, ele está lutando contra o outro, ele está, no mínimo, competindo às vezes contra o outro, né? Ele está lutando, um está lutando contra o outro, né? Um achando defeito no outro. Então, mas lutem juntos. Então, se a gente colocar como objetivo da gente aquilo, a maior coisa é termos um objetivo comum, então vamos estar lutando juntos. Vamos lutar juntos, vamos nos unir para pregar o Evangelho. Eu vou para a página 38 agora. Ali temos a pergunta, a reflexão, debate. Vou para a segunda pergunta. Tentem citar algum exemplo de uma pessoa que passou por uma dificuldade e isso serviu para que o Evangelho de Cristo chegasse a alguém. Bom, aí cada um obviamente vai ter que achar os exemplos, né? Eu me lembrei, quando eu estava preparando isso aqui, me lembrei de um exemplo quando eu era pastor, na última paróquia onde estive, e onde uma pessoa estava em fase terminal de câncer. Ela sabia que tinha poucos dias de vida, inclusive, né? E eu visitei essa pessoa, ela transmitia uma paz muito grande e uma confiança muito grande em Jesus. Ela disse assim, era uma pessoa jovem ainda, tá? Uma senhora, uma pessoa bastante jovem, tinha um filho de seus 11 anos de idade, mas era uma pessoa nova ainda, né? E então foi pega com esse câncer, né? E ela, de fato, depois ela faleceu. Mas ela manifestava uma paz, uma fé, uma confiança em Jesus Cristo muito grande, a ponto de até hoje ainda, isso aconteceu muitos anos atrás, já, a ponto de até hoje ainda muitas pessoas darem testemunho disso. Nossa, a gente ia lá para consolar, e no fim é a gente que saía consolado pelo exemplo
que a pessoa dava. Então, isso é um exemplo que eu lembrei assim agora, e você certamente vai lembrar de outros exemplos. Ainda vamos ler o texto do capítulo 2, versículos 12 a 18, que também está indicado para esse estudo, né? 2, 12 a 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Esse também é um texto muito bacana, né? Nós vamos ler aqui um comentário na página 38 do caderno, então aqui, né? Lá bem no finzinho da página 38, o último parágrafo, diz assim: em outras palavras, se estamos firmados em Cristo e Deus tudo faz em nós e por nós, é impossível ficar de braços cruzados em negligência e comodidade. É impossível não testemunhar a fé. Se estamos firmados em Cristo e vivemos pelo Evangelho, e de acordo com o Evangelho, Cristo será anunciado por nós em todas as situações. Nós seremos preservados na fé e continuaremos a trabalhar, sendo úteis no progresso do Evangelho em qualquer situação. E aí na reflexão, um debate, chamamos a atenção aqui para a terceira questão ali, né? As estrelas estão sempre no firmamento, mas quanto mais escura for a noite, melhor podemos ver o seu brilho. Pensando nisso, quando nossa vida passa por noites escuras, nossa atitude deve ser de queixa e discussão ou de brilhar firmados em Cristo? Nossa, isso é bacana, né? Dá bastante motivo para a gente refletir, né? Quando a coisa está difícil, é aí sim que pode brilhar a nossa luz de Cristo em nós, né? E aí a conclusão, então, também está ali no meio da página 39, a partir do meio, diz assim: Deus nos chama e capacita para viver e anunciar o Evangelho em qualquer situação. Firmados em Cristo, queremos ser úteis, para que muitos conheçam a Ele e a sua grandeza. Que o bondoso Deus, que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, nos ajude a nunca falhar em nosso dever, para que possamos levar Cristo para todos. Então façamos isso, né? Vamos levar Cristo para todos, de todas as maneiras. Então, em qualquer situação, o enfoque aqui é em qualquer situação. Quando está tudo legal, dando bom testemunho, mostrando a alegria e a paz que Cristo dá, mas quando as coisas estão difíceis também, mostrando fé, mostrando paz, mostrando coragem, e tudo que vem da parte do nosso Deus. E temos aqui a oração, nós vamos fazer essa oração, você também pode acompanhar, e depois vamos acrescentar mais algumas intercessões. Oremos. Bondoso Deus e misericordioso Pai Celestial, obrigado porque somos teus filhos pela fé em Jesus e podemos participar do trabalho de teu reino, anunciando o Evangelho da salvação para outras pessoas. Firma-nos na fé, de tal modo que em todos os momentos e situações brilhemos como as estrelas do céu. Ajuda-nos a viver de acordo com o Evangelho e a ter a mesma certeza do apóstolo Paulo de que o viver é Cristo e o morrer será lucro, pois estaremos contigo face a face. Nesta hora nós também te pedimos em favor dos doentes, ajuda-os a primeiramente terem fé, confiança, coragem, paciência e esperança, e também restabelece-os
em sua saúde conforme a tua graciosa vontade. Pedimos também pelos enlutados, consola os seus corações nesta hora difícil e faz-os perceber que tu ainda os deixas aqui, porque tens bons propósitos para ele no compartilhar o Evangelho. Te pedimos pelo nosso país, principalmente nesse momento de dificuldade, na saúde que estamos vivendo e com isso também com consequências na economia e outras dificuldades. Dirija as autoridades para que possam conduzi-lo com retidão, com sabedoria e possamos superar essas dificuldades. Te pedimos por aqueles que enfrentam, por causa dessa pandemia, dificuldades econômicas, desempregados e outros. Ajuda-os e socorre-os, ó Senhor, e dá-lhes aquilo que necessitam. Concede também a tua bênção sobre o anúncio do Evangelho nesta época, que muitos outros possam ouvir o Evangelho e passar a crer. Abençoa também os pastores e as igrejas para que continuem firmes, dá-lhes a sabedoria, para que também continuem anunciando o teu Evangelho. Tudo isso nós pedimos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós queremos, antes de concluir, ainda dizer, então, como já dissemos no meio do estudo ali, que você compartilhe o link desse estudo com outras pessoas, para que também tenha essa oportunidade. Pedimos que você também dê um like, um joia, né, um positivo lá para este estudo e também siga nas redes sociais, torne-se seguidor deste canal. Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde em seu poder, em amor e lhes conceda a sua paz.